Salve família, sejam bem-vindos ao canal Central de Notícias Vascaínas. Hoje eu venho trazer para vocês aqui as últimas informações sobre o Vascão, como por exemplo, uma possível intertemporada em Atibaia. Falar um pouquinho também da licitação do Maracanã. Teve fala do vice-presidente do rival a uma emissora de televisão. Vou trazer para vocês aqui um vídeo antigo, mas que acho que vocês vão gostar, do ator vascaíno, comediante vascaíno Fábio Porchat. Uma nota também de esclarecimento do Alexandre Matos sobre essa possível rusga entre ele e a comissão técnica. Falar um pouco aí que foi noticiado sobre essa primeira turbulência no comando do Ramon Dias à frente do Vasco da Gama, e teve ex-treinador do Vasco dando alfinetada sobre isso. Também vou trazer para vocês aqui um resumo da reunião sobre o potencial construtivo do estádio de São Januário, deixar para vocês aqui um post lá no X do podcast Cruz Maltino. Pedrinho marcou entrevista coletiva para falar com a galera. E no final vou deixar para vocês aqui uns cortes de placa do TNT Esportes para vocês avaliarem um pouco do que vem acontecendo com o nosso Vascão e o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos falar sobre uma possível intertemporada do Vasco lá em Atibaia. Provavelmente ela irá acontecer no Hotel Bourbon Atibaia Resort. Ainda não há definição se a viagem acontecerá ou não, mas pode ser que o Vasco viaje para lá para poder fazer amistosos contra alguns times do interior de São Paulo, ou fique no Rio para programar amistosos com times aqui do Rio mesmo. Eu particularmente não gosto da ideia. Preferiria que o Vasco, ou viajando ou continuando aqui no Rio de Janeiro, fosse procurar times que estão parados, tipo o Corinthians. A gente poderia marcar um amistoso de intertemporada com o Corinthians, o América Mineiro, entre outros times que possam fazer frente ao que o Vasco vai encarar no Campeonato Brasileiro. O América Mineiro está na segunda divisão, mas foi rebaixado ano passado, ainda estava na primeira divisão ano passado. Então acho que o Vasco deveria buscar adversários desse jeito, não adversários que terceiro escalão, segundo escalão do futebol brasileiro. Galera, agora a gente vai falar sobre a licitação do Maracanã, e eu trouxe aqui para vocês um vídeo do Marcos Braz, vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, onde ele fala ali para a ESPN o que ele acha sobre essa licitação e sobre a 777 poder vir administrar o Maracanã. Vou deixar o vídeo aqui para vocês e depois eu falo o que eu acho sobre isso. Quanto ao Vasco, essa eterna situação de quererem jogar no jogador. Agora, as pessoas têm que entender que hoje quem toma conta do Vasco não é só aqueles conselheiros, os portugueses que fizeram hoje. É uma empresa privada que ela não pode ter um benefício direto em função do estádio. É o que eu acho e eu não vou deixar de falar isso nunca. Agora, é um processo licitatório correto, limpo, transparente, em que vários órgãos de controle estão de olho. A imprensa vai ganhar o melhor, vai ganhar a melhor proposta para o Estado, e isso aí eu não tenho dúvida que quem vai se beneficiar também é o povo do Rio de Janeiro, para tirar do seu bolso essa conta que era sempre pagar o custo desse estádio. Então, galera, eu vou ser bem rápido sobre essa fala do Marcos Braz sobre a licitação do Maracanã, onde ele diz que seria um erro entregar para uma empresa e não um clube de futebol, não um clube associativo. Eu queria lembrar ele que a Odebrecht era uma empresa. A Odebrecht não era um clube de futebol, não era um clube associativo. E lembrar ele também que, se for para continuar do jeito que está o Maracanã, largado as traças, do jeito que a gente vê, por exemplo, tem vídeos no podcast onde a gente fez pré-jogo lá, nos jogos da semifinal, onde eu mostro ali como está largado o entorno do Maracanã. Por exemplo, o acesso B do setor sul, todas as placas estão quebradas. Você consegue ver nitidamente que o Maracanã precisa de uma pintura. O Maracanã precisa ser cuidado. E se for para o Maracanã ser cuidado do jeito que está sendo pelo síndico e o interveniente, sinceridade, é melhor que ele vá para outras mãos, que não seja a 777, que seja o consórcio lá de Brasília, que agora eu não me recordo o nome, mas que alguém cuide de fato do Maracanã, que é um bem público ainda.
Galera, nesse momento bem estranho que o Vasco vem passando mais uma vez, né? Por exemplo, o Léo, Na Torcida Vascaínos, ele vem dizendo que já vai fazer 4 anos que ele faz conteúdo aqui na internet, são 4 anos que ele vem sofrendo, que ele ainda não pôde trazer tantas alegrias assim para o canal dele quando se trata de Vasco brigando por algo grande, que é o que a gente espera também, né? Então vou trazer um videozinho aqui do Fábio Porchat, que é para contextualizar um pouco do que nós vascaínos viemos sofrendo nos últimos anos. Esse é o pior filme de terror já produzido no Brasil na história. Essa é a comédia mais sem graça que eu já assisti na minha vida. Esse é o drama mais triste que me fez mais chorar em toda a minha vida. É um filme de época, do final dos anos 90, quando ele ganhava tudo. Mas apesar de tudo é um romance, que eu sou apaixonado por essa caralha. Trazer para vocês agora uma nota do Alexandre Matos, onde ele fala sobre essa possível rusga entre ele e a comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. Eu particularmente disse no vídeo de ontem que eu não acreditava que essa rusga existia, mas também não posso dizer aqui que quem trouxe a informação estava completamente errado, não posso descredibilizar quem trouxe a informação, né? Mas vou abrir aspas aqui para uma fala rápida do Alexandre Matos, enquanto aparece na tela aí para vocês a nota completa. Sempre que tem uma derrota dura como essa, a qual eu também tenho responsabilidades, começam as teorias da conspiração. E é isso, galera. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Teorias da conspiração. Tá sempre errado, sempre cabeças vão rolar. Rolou até a cabeça do Jomal Tony ontem, mas acho que foi por outros motivos, não tem a ver com o fato do Vasco ter jogado mal contra o Água Santa, ter sido eliminado do Campeonato Carioca. Mas eu acho que não existe problemas entre Alexandre Matos e a comissão técnica do Ramon. Eu acho que ali falta um pouco deles se entenderem mais, uma sincronia a mais entre eles. E essa sincronia eu espero que chegue até o até o começo do Campeonato Brasileiro, que é para a gente poder fazer boas contratações na janela do meio do ano e agora já nessa janela doméstica também. Tá bom, galera? 2 em 1, galera. Eu vou falar para vocês aqui sobre uma matéria do GE que subiu ontem, sobre a primeira turbulência que o Ramon Dias vem encontrando no comando do Vasco da Gama. E é verdade, ele vem encontrando sim um pouco de turbulência agora nesse período final de Campeonato Carioca, nessa segunda fase de Copa do Brasil, mas eu acho que ele vai poder ajeitar a casa para o Campeonato Brasileiro e para as fases seguintes da Copa do Brasil, que é o que a gente tem pela frente. E falando em turbulência para Dom Ramon, Papai Joel faz duras críticas a Dom Ramon e seu filho e auxiliar técnico Emiliano Dias. Segundo o Papai Joel, os dois estão enganando o clube. Diz aí, galera, o que vocês acham disso? O ex-treinador do Vasco tem razão? O Emiliano e o Ramon estão enganando o clube? Estão, assim, também enganando o torcedor vascaíno? O que vocês acham sobre isso? E ontem nós tivemos a reunião sobre o potencial construtivo, galera, do estádio de São Januário. Eu vou deixar para vocês aí um post lá no X do podcast Cruz Maltino. Quem ainda não segue, segue lá, @podcruzmaltino, onde eles explicam melhor tudo o que aconteceu nessa reunião e o que pode vir a acontecer ainda pela frente. Pelo que eu estou sabendo, a intenção é que saia toda a ideia do potencial construtivo do estádio de São Januário ainda nesse primeiro semestre. E uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né, porque já fazia tempo que nós vínhamos pedindo isso. O presidente do Vasco, o associativo, o Pedrinho, ele disse que na terça-feira que vem ele irá conceder uma coletiva à imprensa. Ele só não disse aonde será essa coletiva e qual o horário dessa coletiva. Mas terça-feira que vem a gente vai poder ouvir as primeiras palavras realmente como presidente do nosso ídolo, Pedrinho, né? Que sempre será um ídolo por tudo que fez dentro de campo para nós vascaínos. Agora eu vou trazer para vocês, galera, uns cortes que eu peguei do de placa da TNT Esportes, onde eles falam um pouco do que foi o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu e o que pode vir a ser o Vasco no Campeonato Brasileiro. Eles fizeram uma análise bem contundente e eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês poderem avaliar e deixar aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também. Estou ficando por aqui. Saudações vascaínas a todos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, deixarem seu like e compartilhar com mais amigos para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo para vocês. Saudações vascaínas, galera. Esse time do Vasco ele é montado para 2 caras, Lucas Piton e Payet. Ele é montado para esses 2 caras. E o Carlos Vitor entendeu isso. Ele botou 2 caras para dobrar em cima do Lucas Piton e deixou um cara correndo atrás do Payet o jogo inteiro. E aí o Vasco teve muitas dificuldades de construir jogo. O Payet foi mal nos 180 minutos, não conseguiu construir
muito do que normalmente a gente espera do Payet, e o Vasco sucumbiu. Defensivamente, o Vasco tem muitos problemas. O Léo Jardim foi o melhor jogador do Vasco nos 2 confrontos, e aí acontece o que aconteceu nesses 2 jogos. O Vasco merecidamente ficou fora e tem que agradecer o fato de ter perdido só por 1 gol de diferença a eliminatória, porque era para bem mais do que isso. E o que é mais preocupante, né, Vitor Lopes? Falta aí menos de um mês para o brasileiro. Janela muito fechada. difícil, não tem mais janela de para fora contratação. fechada. Tem que fazer uma peneira dos campeonatos estaduais aí. E nesses jogos mais recentes, você vê o Vasco em 180 minutos, essa é a jogada do gol, né? Você vê o Vasco. Do Carlinhos. Então é o Vasco que, às vésperas de um início de campeonato brasileiro, que vai ser duro, e foi muito duro de 2023, o Vasco praticamente na última bola permaneceu na Série A. O Vasco, às portas do Brasileirão, ele é eliminado do Nova Iguaçu sem ter a menor chance contra o Nova Iguaçu no confronto, nos 2 jogos. E ele toma um vareio de bola do Água Santa. São times de patamares parecidos, né? Times da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo. Ele toma um atropelo, um apavoro do Água Santa dentro de casa do segundo tempo do jogo da Copa do Brasil e classifica na última bola, nos pênaltis, na camisa, São Januário, em todos os fatores que você quiser acreditar. Então o trabalho do Ramon Dias tem insistido em alguns jogadores que não têm respondido, principalmente o Prachetes. Chamou a responsabilidade ontem, né? Disse que a culpa da eliminação é dele. E muito é dele por escolhas. É um momento em que o futebol do Vasco preocupa muito. Assim, se você pegar os grandes aí que vão jogar o Campeonato Brasileiro, tranquilamente o Vasco está entre aqueles com o sinal mais amarelo às vésperas do Brasileiro. Tem bastante tempo aí para tentar arrumar a casa. E tem um outro ponto, Jorginho. Não é que o Vasco não gastou para montar esse time. O Vasco gastou mais de 100 milhões de reais em contratações no final do ano. A gente fez essa conta. Tava eu, o Vitor Lopes e a galera da produção ali antes do programa começar. A gente falou, pô, será que é 100 milhões desde o ano passado? Aí fomos pegar os jogadores. São 100 milhões agora. São mais de 100 milhões agora. Mas aí são contratações janela. Erradas ou é porque não tá conseguindo fazer esses caras jogar? Eu acho que tem jogadores que ainda estão em início de passagem pelo Vasco. Eu acho que são alguns jogadores que eu realmente acho que não são jogadores de protagonismo ao Vasco, são jogadores para compor elenco, mas eu acho que a questão central também o Vasco é muito dependente de algumas peças. Lembra que a gente falou do São Paulo? Que o São Paulo depende muito do Lucas? O Vasco depende muito do Payet e do Piton. Então quando você marca essas 2 peças, você basicamente acaba com o time do Vasco, porque o Verratti, que é uma outra peça fantástica que o Vasco tem no ataque, ele precisa ser abastecido. E o resto do time do Vasco não cria como esses outros 2 jogadores. Tem uma questão de sistema, eu entendo, mas o Nova Iguaçu deu a letra de como marcar o Vasco, fechando os 2 principais jogadores do time. E acho que esse ponto de marcar o Payet e o time do Vasco, não saber o que fazer, é muito preocupante para o brasileiro. Por 2 motivos. Primeiro, todo mundo vai querer marcar o Payet. Segundo, o Payet não é nenhum garoto. Qual vai ser a batida do Payet de quarta jogando em isso aí, Caxias não vai jogar todo jogo nem e domingo voltando pro Rio e na outra quarta indo para Fortaleza? Vai jogar todo jogo nessa batida? É um ponto de preocupação, né?